Mateus 6,9, Deus ensina para a gente a oração do Pai Nosso. Tem tantos princípios poderosos nessa oração. Alguns teólogos dividem ela em 6 petições. A oração do Pai Nosso, ela é muito mais extraordinária e profunda do que a gente imagina. Ela tem uma linguagem simples, mas ela carrega princípios eternos. Alguém comigo? A oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Aí depois começam petições que é quando a gente se coloca no lugar de dependência. O pão nosso, perdoa as nossas ofensas, nos livra. Então a primeira parte da oração do Pai Nosso fala a respeito do nome, do reino e da vontade. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. A segunda parte da oração do Pai Nosso fala a respeito daquilo que é nosso. O pão nosso nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas e nos livra. É plural. Quando reconhecemos a singularidade de Deus, acessamos a pluralidade do reino dele. Teu nome, o teu reino, a tua vontade. Quando eu entendo isso, eu acesso a pluralidade do reino, a nossa provisão, o nosso livramento, o nosso perdão. Você está comigo? Irmão, alguém que entende o reino de Deus, o poder do nome de Deus e o poder da vontade de Deus, nunca vai ter falta de pão, de livramento e de perdão. Porque está num lugar de dependência total e absoluta. A oração do Pai Nosso é marcada por petições. Jesus fala, quando forem orar, orem assim. Porque até então a religião apresentava um Deus que era o Deus dela, era o Deus dos religiosos. Mas Jesus apresenta um Pai que é um Pai Nosso. Todos aqueles que nele creem são salvos. A Bíblia diz que recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba Pai. Irmão, guarda isso aqui. Quando Paulo fala a respeito de um espírito de adoção, ele está falando para os romanos. E no contexto da época, os romanos, eles acreditavam que alguém que adotou um filho tinha sobre esse filho muito mais responsabilidade do que um filho gerado naturalmente. Se você fizesse algo contra um filho adotivo, a tua penalidade era muito maior do que se você fizesse algo com um filho natural. Por quê, André? Porque um filho natural, Danilo, você teve, mas o filho adotivo você escolheu ter. Filho natural nasceu, a gente se descuidou, ou a gente programou, enfim, nasceu, é o nosso filho. Mas o adotivo não, você fala, eu intencionalmente decido assumir essa criança como minha. Quando a Bíblia está dizendo que recebemos o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai, o que Paulo está dizendo para os romanos e o que a palavra está dizendo para a igreja é: quando Deus assumiu você como filho adotivo, Ele se responsabiliza por você. Ele não só criou você, como depois que você se perdeu, Ele decidiu ter você de novo. Recebemos o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. Bom, guarda isso aqui em nome de Jesus. Se você foi adotado por Deus, se você é filho de Deus, você não vai pedir para mais ninguém, nenhuma coisa, a não ser para o seu Pai. E o que eu vou pedir, pastor? Você vai pedir o que a oração do Pai Nosso ensina. Toda provisão, todo perdão e todo livramento vem do seu Pai, vem do nosso Pai. Você está comigo? Pega isso aqui. Eu vou ter que correr, talvez em algum momento a gente faz uma pregação inteira só sobre os princípios que a gente aprende no Pai Nosso. Alguém está recebendo algo de Deus aqui nessa noite, de verdade? Olha que poderoso isso aqui, irmão. O nome de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus. O que é o nome de Deus? O nome de Deus não é só uma palavra liberada, é um nome sobre todo nome. Existe algo tão poderoso no nome de Jesus que quando a gente libera o nome dele, não é só o nome dele que está sendo liberado, mas as realidades de quem ele é começam a se manifestar quando o nome dele é declarado. Quando a gente ora por alguém, a gente ora debaixo de uma autoridade, mas quando oramos debaixo do nome de Jesus, oramos sobre um nome que está acima de todo nome. Sobre todo diagnóstico e toda doença, cada uma delas carrega um nome. Em alguns momentos, o nome do cientista que a descobriu. Então você tem o mal de Parkinson, você tem Alzheimer, você tem doenças como câncer, você tem uma série de doenças. Todas elas são nomeadas e categorizadas.
Eu tive endocardite bacteriana aguda, ou seja, é a doença e é a categoria, a forma como ela está agindo no teu corpo. Mas antes de alguém nomear uma inflamação no coração como endocardite, Deus já havia nomeado o seu filho como Messias. Então, quando o nome de Jesus é revelado sobre a vida de alguém, tanto faz os nomes que se levantaram antes, porque há um nome que está acima de cada um deles. A crise tem um nome, a pandemia tem um nome, tempestades tem um nome, fenômenos naturais tem um nome, principados têm nomes, potestades têm nomes, entidades têm nomes, mas há um nome acima de todo nome, e diante desse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Então, em nome de Jesus, nós declaramos, nós ligamos, nós desligamos, nós profetizamos, nós cremos, nós nos movemos, nós existimos, e a partir desse nome tudo acontece para aquele que crê. Alguém comigo diga amém. Por isso que o princípio do Pai Nosso é, falando a respeito do nome dele, santificado seja o teu nome. Quando eu reconheço o poder do nome de Jesus, eu tenho acesso a todas as realidades do reino de Deus. Não dá para reinar com Deus sem ter entendimento do poder do nome de Jesus. Segunda coisa que a oração do Pai Nosso ensina pra gente é sobre o reino de Deus. Não dá para reinar com Deus sem entender como se move o reino de Deus. O reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria. O reino de Deus é estabelecido sobre a terra. Não é um reino que divide espaço, é um reino superior, está acima de toda a realidade. A gente já entendeu isso aqui na série que eu fiz sobre milagres e sobre fé. Alguém vai lembrar isso aqui? A fé não significa estabelecer uma realidade paralela. A fé significa manifestar uma realidade superior. O câncer não precisa deixar de ser câncer, mas existe uma palavra que está acima do câncer. A dívida não precisa deixar de ser dívida, mas existe uma palavra que está acima da dívida. Os nossos inimigos não precisam deixar de ser inimigos, mas existe uma palavra que está acima dos nossos inimigos. A escassez não precisa deixar de ser escassez, mas há uma palavra que está acima de todas as escassez. Então guarda isso aqui: a fé não vai necessariamente alterar a natureza do problema, a fé vai estabelecer uma natureza superior ao problema. A fé não vai necessariamente mudar a realidade do problema, a fé vai estabelecer uma realidade superior. O câncer continua sendo câncer, o problema continua sendo problema, a doença continua sendo doença, mas Deus continua sendo Deus, o nome de Jesus continua sendo o nome de Jesus, o reino de Deus continua inabalável. Nada mudou nos céus, nada mudou na terra. Alguém comigo aqui, diga amém. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E o Johnson diz que a fé significa nos apossarmos das realidades do reino de Deus e colidimos violentamente com as realidades ao nosso redor, porque um reino inferior não subsiste. Como acessaremos as realidades do reino de Deus na terra? Quando conhecermos as realidades do reino de Deus. No reino do meu Pai não há dor. Eu não aceito dor na minha casa também. No reino do meu Pai não há choro. Eu não aceito choro na minha casa também. O teu choro pode durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. No reino do meu Pai não há escassez. Eu não aceito escassez na minha casa também. Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, segundo as suas riquezas em glória. Irmão, quando você conhece a realidade do reino de Deus, você acessa essas realidades reinando na terra. A banda pode subir para a gente finalizar isso daqui. Terceira parte do início da oração do Pai Nosso é sobre a vontade de Deus. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Reina na terra quem conhece a vontade de Deus. Igreja, olha para mim em nome de Jesus. Por que José governou? Porque eu vi os céus. Por que Davi governou? Porque eu vi os céus. Por que Daniel era o mais sábio no meio da Babilônia, mesmo em meio aos sábios da época? Porque eu vi os céus. Por que Paulo recebeu as maiores revelações do reino de Deus? Porque eu vi os céus. Governa na terra quem ouve os céus. Reinaremos na terra se continuarmos ouvindo o som do céu. Há um som no céu, há uma frequência no céu, há realidades no céu, há promessas no céu. O que precisamos fazer para reinar na terra? Precisamos escutar o que os céus estão dizendo a respeito de nós.
Quando você descobre quem você é, você não deseja ser mais ninguém além de você mesmo. A pergunta que você tem que se fazer é: como os céus me chamam? Como os céus te veem? Quais são as promessas que os céus liberaram sobre você quando nada existia? O salmista diz: antes que a palavra venha à minha boca, o Senhor já as conhece. Enquanto eu era informe no ventre da minha mãe, enquanto os meus ossos ainda estavam sendo entritecidos no ventre da minha mãe, o Senhor já me via, já me conhecia. Cada um dos meus dias foram escritos pelo Senhor no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Irmão, guarda isso aqui. Tudo que você vai viver pode ser uma novidade para quem está na terra, mas não é uma novidade para quem está nos céus. Os céus já escreveram a sua história, os céus já liberaram palavras de vida eterna sobre você. Deus já escreveu com as próprias mãos uma história de milagres sobre você, sobre os seus filhos, sobre a sua casa. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Então fica de pé no teu lugar, eu quero profetizar sobre você. Fica de pé, não se distraia. Colossenses 1:12 diz assim: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, sejam poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Mateus 28:18 diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 16:19, Jesus diz: e eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Bom, você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. Eu preciso de pelo menos 30 incendiários aqui pra gente. Tem algum incendiário aí no fundo? Você que está em pé. A gente tem alguns lugares, eu acredito, ok? Então, se você precisa de lugar, é só levantar a mão aí, os voluntários vão te ajudar. A igreja está crescendo, irmão, a gente está voltando. We are back. Eu lembro que antes do Covid, a gente tinha que correr nas salas para pegar as cadeiras, porque não tinha mais onde colocar as famílias aqui. E eu creio que antes disso acontecer, a gente já vai estar no nosso novo espaço. Você crê nisso? A gente tem se dedicado mais em religar disjuntores de energia do que qualquer outra coisa nas últimas semanas. E eu creio que isso é um empurrão de Deus levando a gente para o novo. Sabe, tem decisões que se a gente não estiver desconfortável, a gente não toma. Olha para cá, não se distrai não, irmão. Tem decisões que se você não estiver num ambiente desconfortável, você não vai tomar. E o desconforto, ele pode ser um ótimo impulsionador. Você quer um exemplo? Você que está aqui porque você mudou de nação, existe um propósito para a tua vida, e com certeza um dos teus maiores ativadores foi o desconforto. Você estava desconfortável com alguma coisa onde você estava, e por isso você foi trazido para onde você está. E hoje eu quero compartilhar um conselho que vai mudar a sua vida. Quantos querem um conselho que vai mudar a sua vida para sempre? Eu acho que eu vou deixar para o final, porque assim eu não estrago a surpresa e não perco você até o final. Eu vou tentar pregar em 25 minutos hoje, ok? Vocês estão junto comigo? Vamos junto? O conselho que vai mudar a sua vida. Agora é a hora que a gente faz aquele suspense, gente. Me ajuda aí, tem que fazer aquela cara tipo, come on. O conselho que vai mudar a sua vida. Vocês são incríveis. O conselho que vai mudar a sua vida é o seguinte, irmão: cuide da sua vida. Fala para quem está do seu lado. Fez sentido para alguém aí? Fala isso para quem está do seu lado, mas fala com amor, ok? Para não parecer que está em tom de indireta. Principalmente se for a sua sogra ou um cunhado.
Você não vai falar, você precisa cuidar da sua vida, irmão. Não, fala com amor, cuida da sua vida. É algo tão lógico, tão simples, mas é o que de fato muda histórias. É quando eu cuido da minha vida. A gente poderia falar sobre inúmeras coisas quando o assunto é esse. A gente poderia falar sobre personalidade, por exemplo. Uma das maiores crises da nossa geração é a identidade. Porque a gente está querendo ser o outro e aí está faltando a gente no mundo. Se você for igual a alguém que não é você, vai faltar você no mundo. Então nessa crise de identidade, a gente confunde celebrar com copiar. A gente acaba querendo ser alguém que a gente se inspira e a gente acaba deixando de ser quem Deus deseja que a gente seja. Eu poderia falar, além de personalidade, sobre zelo com chamado. Quantas vezes a gente cuida de tantas coisas, mas o chamado eterno que Deus depositou em nós, o motivo pelo qual nós fomos gerados, às vezes acaba ficando esquecido. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre autorresponsabilidade. Esse é o tema da mensagem de hoje. Você está comigo? Diga amém. Amém. E eu confesso que eu tenho sido muito confrontado por isso. Eu tive uma conversa na semana passada que ela me ativou demais. Eu queria deixar, só abrir um parênteses, eu queria deixar um conselho. Você precisa se cercar de pessoas que te deixam desconfortáveis com as suas fraquezas. Se você buscar conselheiros que respeitam demais os seus limites, você nunca vai sair do lugar. Porque quando as pessoas respeitam demais o nosso limite, a gente começa a criar um afeto com a nossa dor. Você sabia que tem vitimistas que não querem que a dor seja resolvida porque não vão ter mais motivo para se desculpar? Eu vou botar a culpa em quê agora, se todas as minhas dores elas foram resolvidas? É por isso que pessoas feridas procuram pessoas feridas, porque a gente precisa de alguém para concordar com a nossa dor. Faz sentido? Então a gente precisa se cercar de conselheiros que nos impulsionam a romper com aquilo que antes nos limitava. Eu quero falar sobre algo que me chamou a atenção. Eu não sei se você já ouviu falar, mas existe um sistema por trás de todo esse mecanismo online que se chama algoritmo. Alguém já ouviu falar de algoritmo? O algoritmo, ele entende o que você quer e ele te entrega aquilo que você quer. Então, você procura, por exemplo, ou você fala, você pode fazer esse teste, você fala sobre, sei lá, eu preciso comprar um novo carro e vai começar a aparecer um monte de anúncio de concessionária no teu Instagram, no teu Facebook. Porque o algoritmo entende o que você procura e te entrega isso. Então, à medida que o algoritmo vai refinando o que você quer, você procura uma pregação e as pregações daquela pessoa aparecem cada vez mais. Você procura algo e aquilo aparece cada vez mais. Alguém já teve essa experiência? Agora, sabe o que é interessante? Existe também um algoritmo social. O que é o algoritmo social? Aquilo que eu me cerco começa a definir tudo que eu consumo, me alimento, ouço. E sem perceber, eu vou me cercando de pessoas que concordam com aquilo que eu concordo. André, isso é um problema? Depende, irmão. Isso para alguns pode ser um suicídio. Eu conheço líderes que viveram um suicídio ministerial porque se cercaram de quem sempre concorda com tudo que ele pensa. Você pode estar indo para um abismo e ninguém vai te alertar. Por quê? Porque você não se cercou de pessoas ousadas para dizerem, você está errado. Quantas pessoas a gente conhece que são relevantes, influentes, milionárias e estão com crise existencial? Eu não vou ser simplista em dar a resposta de por que isso acontece, mas em muitos casos isso acontece porque eles se cercam de quem bajula, celebra, mas nunca fala quando você está errado. E aí qual é o problema? O problema é que você se cercou de pessoas que celebram aquilo que você tem, quanto você tem, mas não estão preocupados com quem você é e para onde você está indo. Faz sentido? Alguém que teve todo o sucesso que iniciantes naquela carreira desejavam estar, o cara chegou lá, o cara ganhou um Grammy Latino, ou o cara ganhou prêmios, o cara é influente, relevante, tem dinheiro, o cara tem tudo que o dinheiro pode comprar, ele chegou no ápice da carreira, mas ainda assim se sente vazio. Eu não sei se você sabe, mas existem vários ídolos da nossa geração e da geração passada que morreram de overdose. Como alguém que é a voz de uma geração chega ao ponto de desejar tirar a própria vida? É porque em algum momento, provavelmente, se cercou de quem concordava com tudo que ele estava fazendo. Vocês estão comigo ainda? Então o que é o algoritmo social? O algoritmo social é uma rede, é um ecossistema que eu crio em torno de mim com pessoas, com pensamentos que falam ou fazem aquilo que eu quero que eles falem ou façam. Foi feito um estudo, olha que interessante isso, foi feito um estudo durante a Primavera Árabe. E se você colocasse no Google, perguntando sobre o que era a Primavera Árabe, e você fosse uma pessoa mais conservadora, você começaria a ter cada vez mais matérias sobre uma perspectiva conservadora. Mas se você fosse alguém extremista, você ia ter cada vez mais matérias
através de uma perspectiva extremista. André, eu não estou entendendo onde você quer chegar. Eu estou correndo para que a gente chegue lá, eu tenho 18 minutos, mas está dando para acompanhar? Vocês estão comigo ainda? O que acontece é que os extremistas se tornavam cada vez mais extremistas. O que acontece é que os conservadores se tornavam mais conservadores, porque o algoritmo faz com que a gente não tenha uma visão real do que está acontecendo, mas ele só entrega aquilo que a gente quer encontrar. E quando o algoritmo social se estabelece, uma geração inteira pode estar indo para o mesmo lugar, porque ninguém despertou para dizer: ei, irmão, não é para aí que a gente tem que ir. Existe uma tese, eu já falei sobre ela alguns meses atrás, de Platão. Existe um pensamento de Platão que é o seguinte: ele fala que é como se tivessem vários homens amarrados de costas dentro de uma caverna. E aí existe uma fogueira, e tudo que eles veem é a projeção da sombra dentro dessa caverna. E aí pequenos animais parecem grandes monstros. E aí está todo mundo acorrentado junto, até que um dia um homem se solta. E quando ele sai da caverna, ele se impacta com a luz do sol, ele começa a enxergar. Tem tempos que ele não enxerga as coisas como realmente elas são. E quando ele vê que existe liberdade do lado de fora, eu acho interessante, porque Platão está falando do evangelho sem saber. Quando ele vê a liberdade do lado de fora, ele vem correndo para falar com quem está dentro. E ele fala: cara, vocês estão presos, a realidade não é o que a gente pensava, não é assim que funciona, vocês estão com uma perspectiva distorcida. E aí, dentro dessa teoria dele, os homens começam a olhar um para os outros dizendo: cara, ele enlouqueceu, eu falei que não era para ir lá para fora, olha como é que ele está maluco. A Bíblia chega ao ponto de dizer que para nós que cremos é o poder de Deus, aquilo que o mundo considera loucura. Então o que o evangelho faz? Faz com que a gente rompa desse algoritmo social de fazer o que todo mundo faz, desejar o que todo mundo deseja, querer ter o que todo mundo quer ter, e a gente entenda que para cada um de nós existe uma especificidade de Deus, existe algo de Deus para você que é único. Deus não te deu uma impressão digital única, a íris do olho único, não te deu um tom de voz que é seu, para que você faça o que todo mundo está fazendo. Não, Deus comissionou você para fazer história de uma forma que só você pode fazer. Você está comigo? E quando isso acontece, é quando o homem desperta e tudo muda ao redor dele. Por quê? Porque, irmão, é libertador ver alguém que verdadeiramente foi liberto. É inspirador ver uma falha do sistema se levantando. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Cuide da sua vida. Cuide da sua vida significa zela por aquilo que você é, aquilo que você tem e a missão que você precisa fazer. Existe uma expectativa de Deus a teu respeito. Deus te deu dons e talentos específicos. Deus te deu um chamado específico. Deus te deu qualidades específicas. E não é para você buscar ser aceito pelo meio. É para você buscar alegrar o coração daquele que te aceitou primeiro. Então a gente precisa romper com essa necessidade de aprovação. Irmão, olha para mim. Na igreja primitiva, os cristãos morriam por perseguição. O primeiro mártir da igreja primitiva, ele foi apedrejado. No passado, cristãos morriam por perseguição. No presente, os nossos jovens estão morrendo por necessidade de aprovação. Sem querer endemonizar as redes sociais, porque elas não são um problema, elas são reflexo de quem a gente é. Amém? Rede social é como dinheiro. Dinheiro não tem caráter. O dinheiro assume o caráter de quem o tem. Seu dinheiro não é generoso ou medíocre. Seu dinheiro é a expressão de quem você é. Se você é generoso, seu dinheiro vai ser usado para generosidade. Se você é medíocre, o seu dinheiro vai ser retido só para você. As redes sociais são a mesma coisa. Durante muito tempo a igreja endemonizou as redes sociais. Irmão, olha para mim. As redes sociais são um reflexo de quem a gente é. Então a gente vê uma geração por busca de aprovação, mas a gente está sendo ensinado a viver assim. Você quer um exemplo claro? Antigamente a gente alugava uma fita na locadora. Alguém chegou a alugar uma VHS numa locadora? Levanta a mão, por favor. Não me deixe sentir velho sozinho, ok? Você ia na locadora. Primeiro que você via pelo pôster o próximo lançamento. Falou: uau, vai ter esse filme do Bruce Willis, legal. Lança mês que vem, eu preciso vir rápido antes que alguém alugue. Você chegava lá, via se a fita estava disponível. Se ela tivesse, você alugava, voltava para casa, assistia, rebobinava, senão você pagava a multa. Ok? É tão louco que a gente tinha rebobinadores, irmão. Se alguém tinha um rebobinador em casa, falava: mano, é tipo um luxo, sabe? O cara comprou um negócio só para rebobinar a fita. E aí você voltava e devolvia para a locadora.
tempos depois, começou algo que a gente hoje está tão habituado, que é o streaming. A gente está numa geração em que você pega e, na hora, assiste um filme que ainda está nos cinemas. Pela Apple TV, eu alugo o filme que ainda está no cinema. E aí o que acontece? Inventaram um bendito anúncio do YouTube. E agora, quando aparece um anúncio de 5 segundos, parece que é o demônio que está ali. Porque a gente fica clicando o tempo inteiro para passar, skip, skip, skip. Alguém passa por isso também ou só eu? Pior quando você clica no anúncio e vai para a paz e fala, não, peraí. Você quer um outro exemplo que está fazendo com que a nossa dinâmica seja acelerada? O WhatsApp também, a gente quer ouvir todo mundo em 2.0. Alguém já ouviu? Mas, muito bom, muito bom. Você sabia que é uma função que eu acho que está até trazendo mais graça para o nosso dia. Pega aquele chefe que você odeia, bota ele para ouvir em 2.0. Você vai... Cara, você precisa ouvir esse áudio. O que ele está falando? Não, está me demitindo, mas olha esse 2.0, irmão. Sensacional. Esses dias, pode aplaudir, me ajuda aí a pregar. Esses dias o Sami que me mandou uma música, eu falei, qual que é a terceira música do set? Ele falou, X, eu falei, canta só o refrão pra mim. Aí ele cantou, vocês têm que ouvir na versão pro 2.0. A gente podia gravar, inclusive, um EP todo na velocidade 2.0, eu acho que vai explodir, a nossa geração está muito ansiosa. Sabe outra coisa interessante? No Instagram, a função post, fala a respeito de algo posterior ao que já aconteceu. Cara, isso é muito louco. Quando eu vi sobre isso, isso explodiu a minha mente. O que é um post? Você viveu algo e, pum, registrou. Depois, você compartilha. O post é algo posterior ao que foi vivido. Só que depois do post, veio a febre do live. A gente não quer comentar o que viveu, a gente quer mostrar enquanto está vivendo. Tem problema com isso? Não. O problema é quando a gente deixa de viver para só mostrar o que está vivendo. A gente deixa de viver para só mostrar o que está vivendo. Teve um show, não lembro de qual banda, que o cara chegou ao ponto de falar, não, se ninguém parar de gravar, de levantar os celulares, a gente não vai continuar o show. Porque não vai ter ninguém nessa plateia que vai poder dizer que viveu esse show. Vocês só filmaram esse show. A gente já tem uma equipe filmando. Então, tirando algumas exceções, o que eu quero falar basicamente somos uma geração hiperacelerada, e o WhatsApp está aí para provar. Somos uma geração carente de aprovação. A gente quer o tempo inteiro provar algo, ou ser aceito, mas eu quero lembrar que, irmão, ninguém vai fazer por você aquilo que só Deus pode fazer por você. O tema da mensagem de hoje, voltando depois de toda essa costura, é que a gente precisa cuidar da nossa vida e olhar para cada um de nós numa perspectiva individual. Qual é o projeto de Deus para o André? O que Deus espera de mim? Deus me vê como resposta de oração para quê? Qual é o propósito pelo qual eu fui gerado? Por que Deus me poupou no ventre da minha mãe? Fazendo com que alguém que não era cristão passasse a acreditar em um milagre quando todos os médicos diziam para abortar. Existe um propósito, irmão, para você estar de pé. Existe um propósito pelo qual Deus poupou você, mesmo apesar dos seus erros, tropeços, apesar do nosso dia mal, da nossa inconstância. Você pode passar a vida inteira desistindo de Deus e ainda assim, a graça e o amor furioso dele falam de um Deus que não desistiu de você. A gente precisa olhar para a gente numa perspectiva individual. Eu compartilhei essa semana, eu participei de uma live, o tema da live era obstáculos para uma intimidade com Deus. E eu citei 3, mas hoje eu queria falar só sobre um deles, porque esse daqui, ele é fundamental. Se a gente resolver ele, a gente resolveu tudo. Você está comigo ainda? Eu sei que você está suando demais, o ar-condicionado deve estar desarmado, mas vamos até o final, ok? Vai dar certo. A gente vai lembrar disso, né? Vai falar, cara, lembra quando a gente pregava e a luz acabava? Toda vez que aquele amigo do André ia. Tô brincando. Mas você sabia, só abrindo parênteses aqui, que eu estou tão feliz de estar pregando para vocês hoje, que hoje eu estou um pouco mais soltinho. Eu tinha um cunhado, que um dia a gente estava conversando, eu falei, cara, você é muito parceiro, mano. Você lembra que você estava comigo quando eu bati de carro? Lá em São Cristóvão? A gente acabou com a saveira do meu pai, deu perda total. Ele falou assim, lembro, mano, cara, aquele dia foi horrível. Eu falei, mano, que loucura. Eu falei, você lembra que você estava comigo, cara, aquele dia que eu fui espancado? Rasgaram meu nariz, fraturei a mandíbula. Ele falou assim, lembro, eu estava lá na rua de trás. Aí no terceiro eu lembro, eu falei, mano, você lembra? Eu falei, mano, peraí, eu preciso reavaliar se eu vou continuar andando com você. Porque acho que você não é uma boa companhia. Mas fechando esse parênteses, só brincando. Qual que é o principal obstáculo no meu relacionamento com Deus? Sou eu.
principal obstáculo no meu relacionamento com Deus sou eu. A minha profundidade ou a ausência dela, o meu entendimento ou a ausência dele, o meu caráter aprovado ou não, a minha autoridade em Deus, o meu revestimento, a minha fé, tudo isso é uma resposta, é uma reação à minha busca. Olha que louco isso, irmão. Tudo é possível ao que crê. A responsabilidade é sua para definir quais são os seus limites. E outro momento diz, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e clamar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, então, olharei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você percebe que é sempre uma condicional. Se você buscar, eu faço. Se você se arrepender, eu libero. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabe. Aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, encontra. A palavra está dizendo o tempo inteiro que o maior obstáculo da nossa jornada de fé somos nós. É você que vai definir o quanto de Deus você carrega e manifesta. É você que vai definir o quanto de autoridade as suas orações são carregadas. Irmão, é você que vai definir o quão revestido você está. Você está comigo? Diga amém. Só que a gente se acostuma em terceirizar. Eu estou mal, preciso que alguém ore por mim. Os meus filhos estão doentes, eu preciso que um profeta ore pelos meus filhos. Irmão, você em Deus carrega a mesma autoridade que Ele liberou sobre Jesus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em nós. Então habita em você poder de ressurreição, habita em você poder de cura, habita em você a autoridade para gerar liberações dos céus, para liberar palavras e elas vão se cumprir. Se você crer e não duvidar, se você permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Eu lembro de uma citação, eu não lembro de quem é o autor, que ela diz assim: eu nunca conheci alguém que me deu tantos problemas quanto eu. Para pensar, todo negócio errado que você fez, quem escolheu fazer foi você. Toda sociedade traumática lá na frente, quem escolheu entrar foi você. Todo relacionamento frustrado ou abusivo, ou qualquer coisa que lá na frente roubou tua alegria, lá atrás, foi você que escolheu entrar. Faz sentido, gente? Vocês estão recebendo algo de Deus? Desculpa estar nesse tom quase didático, eu queria estar um pouco mais enérgico, mas é porque a gente precisa construir esse entendimento. A gente tem que parar de colocar a responsabilidade em Deus por algumas coisas que a gente está vivendo porque a gente escolheu viver. Não atribua para Deus a responsabilidade da sua crise se você antes não entregou para Ele o controle da sua vida. Então, eu não entreguei para Deus o controle, agora deu ruim, eu vou atribuir para Ele a crise. Não, foi Deus quem quis. Não, irmão, nem sempre as coisas ruins que acontecem foi Deus quem quis. Você quer um exemplo? Não foi Deus que pediu para Davi ficar no palácio no tempo em que todos os reis iam para a guerra. Não foi Deus que pediu para que Sansão tomasse uma mulher que não era para ser dele. Não foi Deus que pediu para que Pedro negasse, ou qualquer outro herói da fé que em algum momento vacilou. Você pode perceber que não foi Deus quem pediu. Não foi Deus que pediu para que Saul oferecesse sacrifício no lugar do sacerdote. A Bíblia diz que ele ofereceu algo que ele não foi ungido para fazer. Então quando o profeta chega, o profeta diz: Saul, por que você fez isso? Se você não tivesse feito, o teu reinado duraria para sempre, mas como você fez, Deus já está sondando agora um homem segundo o seu coração. Irmão, Saul fez tentou fazer o que não foi chamado para fazer, e até aquilo que havia recebido ele perdeu. Então a gente fala: não, a minha crise na América é porque Deus está tratando o meu caráter. Não, esse problema no meu casamento. Não, irmão, nem toda crise que a gente está enfrentando hoje tem a ver com um propósito ou um desejo de Deus. Algumas delas têm a ver com alguns tropeços ou atalhos que a gente tomou. Você quer um exemplo claro sobre atalhos? E eu preciso correr com isso, que eu só tenho 3 minutos e o teclado pode vir junto para me ajudar. E parecer que a gente está terminando. Você quer um exemplo claro na Bíblia sobre atalho? Davi. Davi tem um desejo que é puro. Eu quero trazer a Arca da Aliança de volta para a cidade. Olha isso, irmão, acompanha aqui, não se distrai. Davi, ele tem um desejo que é puro. Eu quero trazer a arca que carrega a presença manifesta de Deus de volta para a cidade. Então Davi tem a motivação certa, ele quer fazer a coisa certa, mas o problema é que ele está fazendo do jeito errado. Olha o que a Bíblia diz: Davi é um homem segundo o coração de Deus, irmão, e ele era tão zeloso.
Olha o que está lá em Salmos 132, 3. Davi diz o seguinte: eu não entrarei na minha tenda e não deitarei no meu leito, não permitirei que meus olhos peguem no sono e nem que as minhas pálpebras se fechem, até que eu encontre um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso Deus de Jacó. Davi está dizendo o seguinte: eu não vou descansar, eu não vou parar, meus olhos não vão descansar, as minhas pálpebras vão se fechar, até que eu traga de volta para a cidade a presença do Deus vivo. Então ele envia soldados, homens, para trazer a Arca da Aliança de volta para a cidade. O resto da história você já sabe. Eles colocam a Arca da Aliança em cima de carros de bois e eles começam a travessia. Irmão, olha que louco isso. Davi está fazendo a coisa certa, com a motivação certa, está tudo certo. O problema é que ele utilizou um atalho para acelerar. Olha para mim, irmão, a aceleração, ela pode roubar de você o propósito inicial. Às vezes a gente está acelerado demais a ponto de perder aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Davi queria acelerar, então ele coloca em cima de carros de bois a Arca da Aliança. A Bíblia diz que um dos bois tropeça, a arca está quase caindo, então Uzá vai tentar sustentá-la e ele é fulminado. Pegam a arca, levam para a casa de Obed-edom, permanece lá por algum tempo, e aí chega uma notícia para Davi: rei, sabe a casa onde a gente colocou a arca? Tudo que essa família faz prospera por causa da arca. Tudo que eles fazem tem sido abençoado por causa da arca. Davi então manda buscar a arca. Você está comigo? Diga amém. Davi então manda buscar a arca, mas dessa vez ele faz diferente. Ele não vai sustentar o peso da glória em carros de boi, mas no ombro dos sacerdotes. Então os sacerdotes colocam a arca sobre os ombros e vão levando. Mas aqui está a chave que eu quero compartilhar com você, irmão. A Bíblia diz que a cada 6 passos que eles davam, Davi sacrificava um boi e um novilho. 6 passos, um boi e um novilho. 6 passos, um boi e um novilho. 6 passos, um boi e um novilho. André, eu não entendi ainda onde você quer chegar. Eu quero chegar no ponto simples. Você está comigo? O que carregava a arca agora é o que está sendo sacrificado para preparar o caminho para ela. O que Davi está ensinando para mim e para você é que o romper de Deus só acontece quando a gente está pronto para sacrificar os nossos atalhos. Irmão, o mesmo boi que antes levava a arca agora está morrendo para poder preparar um caminho para ela. Davi está dizendo: Senhor, eu já entendi, eu preciso sacrificar os meus atalhos, eu preciso sacrificar os meus atalhos. Eu preciso sacrificar os meus atalhos. Olha que forte isso, irmão. Olha para cá. Era normal o boi ser utilizado como uma linguagem para sacrifício. E talvez seja por isso que a gente nunca se atenta a esse detalhe. É o mesmo elemento que sabotou o propósito, agora está sendo sacrificado para permitir que ele se cumpra. Se a gente não sacrificar os nossos atalhos, a gente não vai viver as nossas promessas. Então, autorresponsabilidade é entender quais são os atalhos que eu tenho tomado. O que eu tenho feito que não agrada a Deus. O que eu tenho feito com a motivação certa, mas que tem roubado de mim o propósito original. Quantas famílias, irmão, vêm para cá, e eu tenho falado isso incansavelmente, eu sinto de ministrar sobre isso durante algum tempo. Quantas famílias vêm para cá para proporcionar mais conforto para os seus filhos, e quando chegam aqui perdem a sua casa? Quantos pais de família vêm para cá para poder dar um pouco mais de estrutura, e quando vêm para cá perdem o seu casamento? Então a gente quer acelerar algo com o propósito certo, com a motivação certa, mas em busca de atalhos a gente acaba perdendo tudo. Você está comigo? Amém? Sabe outra coisa que eu acho interessante? Eu queria que você imagina se a gente tivesse um drone para colocar lá, naquela época. Imagina uma câmera de cima, Paulinha, assistindo o que estava acontecendo. A cada 6 passos, um novilho e um boi. A cada 6 passos, um novilho e um boi. A cada 6 passos. Irmão, eu amo essas chaves que Deus libera na palavra. Aos olhos de Deus, havia um caminho de sangue desenhado. Aos olhos de Deus, havia um caminho de sangue desenhado. Você sabe o que é esse caminho de sangue? É uma prefiguração do que Jesus faria. Porque um caminho de sangue abriu
o acesso à presença. Um caminho de sangue trouxe a presença do lugar onde ela nunca deveria ter saído, de volta para onde ela deve permanecer. Um caminho de sangue restaurou o acesso. Um caminho de sangue restaurou a presença. Um caminho de sangue sabotou os atalhos. Um caminho de sangue colocou as coisas aonde elas deveriam ficar. Então eu estou falando sobre autorresponsabilidade. Mas em 25 minutos eu estou pregando uma mensagem que daria para a gente fazer uma série, irmão. Eu queria muito compartilhar mais alguns pontos com vocês, mas a gente está na América, eu estou tentando ser um pouco mais contemporâneo, pregar em 25 minutos, mas eu queria te lembrar que falar sobre autorresponsabilidade não é colocar você no centro da solução da tua história. Nós não somos o centro da solução da nossa história. André, agora ficou confuso. Você está dizendo que eu tenho que ter autorresponsabilidade, que eu preciso me posicionar, mas você está dizendo que agora eu não sou o centro da... Não, me explica um pouco melhor. Eu vou te explicar, irmão. A autorresponsabilidade não é acreditar que 3 passos vão mudar a sua vida. Eu tenho 5 passos para mudar a tua história. Eu tenho 3 chaves para mudar. Não. Não é autoajuda. É ajuda do alto. Autorresponsabilidade é falar: Pai, eu não tenho o que fazer se o Senhor não fizer. Eu não tenho o que falar se o Senhor não me disser primeiro. Eu não sei para onde ir, porque só Tu tens palavras de vida eterna. Pai, eu não sei se é para entrar nessa porta ou não, então sinaliza para mim. Eu não sei se essa sociedade Te agrada ou não, então me dá sinais claros. Pai, eu não sei o que fazer, mas eu não vou me mover sem que haja uma palavra Tua. Eu estou cansado de pegar atalhos. Eu estou cansado de fazer aquilo que aos meus olhos parece bom, mas não alegra o Teu coração. Então me mostra o que fazer. Me diz para onde ir. Autorresponsabilidade, irmão, é sacrificar os atalhos, mas entender que é o caminho de sangue que me leva de volta para casa. Autorresponsabilidade é saber que quem vai cuidar dos meus filhos sou eu. Mas se Deus não guardar minha casa, em vão vigia o sentinela. Autorresponsabilidade é saber que quem tem que trabalhar todos os dias para manter o meu negócio de pé sou eu. Mas é saber que, como Filipenses 4,19 declara, o Senhor suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Autorresponsabilidade, irmão, é ir com o cajado até a frente do mar, mas ter a confiança de que quando tocar, o Deus que fez o mar pode abri-lo também. Autorresponsabilidade, irmão, é ficar com a parte mais fácil da história. Para pensar, o que é mais fácil? Colocar um cajado no mar ou fazer o mar se abrir? O que é mais fácil? Escolher 5 pedras ou derrubar um gigante? O que é mais fácil, irmão? Reconhecer Jesus como o Senhor ou ser colocado numa cruz? O que é mais fácil? Pedir para Jesus convidar para sair do barco ou andar sobre as águas? O que é mais fácil? Dar 7 voltas em torno das muralhas, louvando ao Senhor forte e poderoso nas batalhas, ou fazer com que aquelas muralhas intransponíveis sejam implodidas? O que é mais fácil, irmão? Olha para cá, que louco isso. Você apenas caminhar no deserto, ou você fazer com que as aves desçam do céu, o pão caia do céu, as roupas não se desgastem, nada falte? Você percebe que em todo tempo Deus está ensinando para a gente didaticamente: filho, faz o fácil, deixa que o impossível eu faço. Você recebe isso? Faz o fácil, deixa que o impossível eu faço. Vocês me dão mais 2 minutos só para eu concluir. Vocês me dão 2 minutos. Tem alguém que está recebendo algo de Deus aqui essa manhã? Autorresponsabilidade. Conselho que pode mudar a tua vida: cuide da sua vida. Ela custou um preço alto demais para a gente tratar como se fosse qualquer um. Cuide da sua vida, irmão. Cuide da sua vida. Ninguém vai poder ser o pai que só você pode ser para os seus filhos. Ninguém vai poder ser o filho que só você pode ser para os seus pais. Ninguém vai fazer por você. Ninguém vai fazer por você. Eu preguei semana passada e uma das coisas que eu citei é: um dia a gente brincou na rua com os nossos amigos pela última vez, sem se dar conta disso. Quem estava aqui lembra? E aí a reflexão que eu trouxe é: e se a gente soubesse no último dia que a gente estava brincando que aquele era o último dia,
que você teria feito diferente? Tem alguns melhores amigos de infância que da noite para o dia a gente não viu mais. E se a gente soubesse que aquele encontro era a última vez, que aquela brincadeira de taco na rua era a última brincadeira? Aí, irmão, você está achando que essa é a parte que destrói a gente? Deixa eu te contar o testemunho que eu recebi. Tinha um cara que veio da Califórnia só para ser batizado aqui semana passada. E aí ele falou no final do culto, ele falou: pastor, você falou aquilo e veio um filme na minha cabeça, porque eu me divorciei e tem 5 meses que eu não vejo meu filho. Olha que forte isso, irmão. Aí ele falou: se eu soubesse que a vez que eu brinquei com ele na piscina seria a última vez, eu não teria dormido aquele dia para curtir ele o tempo inteiro. Cara, aí daqui a pouco entra o Lê na minha sala, ele falou: mano, você acabou comigo hoje. Eu falei: por quê? Ele falou: cara, eu lembrei que os meus pais levavam a gente a pé 45 minutos todos os domingos para a igreja, e voltavam 45 minutos a pé também, e que quando a gente conseguia carona, meus pais colocavam eu e meu irmão para voltar de carro, e eles iam atrás andando a pé. E aí acabou o culto, ele pegou a mensagem e mandou pro pai: pai, mãe, obrigado, porque hoje eu sou apaixonado pela igreja, porque eu aprendi isso com vocês. A gente tem que, irmão, ter esse senso de entender que ninguém vai ser para os seus pais o filho que só você pode ser. Ninguém vai ser para os seus filhos o pai ou a mãe que só você pode ser. Ninguém vai ser o teu chamado, aquilo que Deus chamou para você ser. Ninguém vai pregar a mensagem que Deus deu para você pregar. Ninguém vai compor a música que Deus deu para você compor. Ninguém vai escrever o livro que Deus deu para você escrever. Ninguém vai fazer a história que Deus chamou você para fazer. Então entender essa individualidade, essa especificidade, esse cuidado de Deus de ter me esculpido a mão, de ter liberado as palavras sobre mim que são únicas, de ter me desenhado, irmão. O maior designer da história da humanidade é o próprio Deus. Ele desenhou o teu interior. Um Deus que conhece cada estrela pelo nome, mas conhece você também. Deus que é um Deus de longe, mas também é um Deus de perto. Irmão, um amor furioso que mesmo tendo criado todas as coisas, não abriu mão delas. Já parou para pensar? Que Deus poderia ter deletado a criação no primeiro erro. Quantos foram criados? 2, deleta, vamos fazer de novo, deu errado. Cara, isso é muito forte, eu vou terminar aqui. Isso é muito poderoso. Por que Deus não deletou quando viu a queda de Adão e Eva? Porque Adão e Eva já estavam de pé, mas ele já tinha sonhado você. Então, por mais que eles tivessem caído, ele já via você. Fomos formados nele antes da fundação do mundo. Irmão, Deus já conhecia você antes do primeiro homem pecar. Deus já conhecia você antes dos seus pais nascerem. Deus já conhecia você. Quantos aqui querem viver o novo de Deus em alguma área da sua vida? Você já parou para pensar que o que diferencia quem está vivendo o novo de quem não está vivendo o novo não é o fato da gente não querer viver o novo? Todo mundo quer. Então, se todo mundo quer, mas nem todo mundo vive, a gente tem que parar para pensar o que falta na minha jornada de fé para que o novo de Deus se manifeste. Eu lembro que eu vi no início da minha jornada que quando a gente caminha com Deus, até os pecados que a gente luta, eles são diferentes ao longo do tempo. No início da nossa jornada, talvez alguns aqui lutavam contra a pornografia. Você é santificado em Cristo, você é casado, alguém pode dizer glória a Deus por isso, e talvez essa etapa você já venceu. Qual que é o seu desafio agora? Pastor, o meu desafio agora é para não reter e não deixar de ser generoso, porque Deus me prosperou 100 vezes mais do que quando eu comecei a minha jornada. No início da jornada de fé de alguns, a questão da liberalidade talvez não era um problema, você nem tinha para dar, então reter não era um problema. Alguém está entendendo isso? Aquela época que a gente raspava o gelo na geladeira, alguém está aqui comigo? Eu já tive épocas, quando eu estudava fora para fazer faculdade, em que o gás acabava. Eu já vivi isso, eu não estou ilustrando não, isso é fato, it's true. O gás acabou e eu fiz miojo com água quente do chuveiro, irmão. Alguém já comeu cup noodles com água do chuveiro? Então, quando a colheita vem, eu lembro de onde Deus me tirou e tudo aquilo que eu já vivi. Você está comigo? Então, naquela época, se eu me convertesse, naquela época da faculdade, não seria um desafio para mim ser generoso ou não. Eu não tinha nada para dar. O desafio de não reter o que é de Deus é quando a prosperidade começa a se manifestar. Ser fiel à sua esposa não é um desafio enquanto você não é casado.
Se manter firme ao teu propósito não é um desafio enquanto você não sabe o propósito que tem. O que eu estou compartilhando nessa noite, irmão, é que para a gente viver o novo, a gente precisa entender que em cada etapa da nossa jornada de fé, Deus está fazendo coisas novas. E até as nossas batalhas precisam ser novas também. Se você está 10 anos e o teu último testemunho de milagre está na tua última estação, você precisa reavaliar a sua jornada de fé. Se o teu último milagre financeiro foi há 8 anos atrás, se o último milagre de cura que você viu foi há 15 anos atrás, irmão, você precisa reavaliar a sua jornada de fé. Alguém está comigo? Diga amém. Então eu quero compartilhar 4 chaves, 4 princípios, 4 entendimentos, fundamentos, que quando eles estão bem estabelecidos em nós, a gente consegue romper e viver o novo. E se você quiser pode anotar, porque pode fazer sentido em alguma área da sua vida. Primeira chave que eu quero compartilhar é que o meu posicionamento precisa expressar a minha fé. Fala para quem está do seu lado. O meu posicionamento precisa expressar a minha fé. Pastor, eu odeio quando pedem para eu falar com quem está do lado. Eu sei. Eu não gosto também. Mas se você fluir junto comigo, fica mais fácil. Eu vou pedir para você interagir menos com quem está do seu lado, ok? Eu não estou dando uma aula, eu estou pregando aqui para uma igreja apaixonada por Jesus e pentecostal. No carisma a gente pode ministrar, e até no carisma é diferente, porque no meio da aula o Espírito de Deus ele invade a aula e no final ninguém é de ninguém, irmão, está todo mundo derramado em Deus. E aí você esquece títulos, esquece qualquer outra coisa, você só quer mais da presença dele. Mas voltando à nossa mensagem de hoje, o meu posicionamento precisa expressar a minha fé. André, é possível que o meu posicionamento seja diferente da minha fé? Claro que é possível. A base fundamental da fé que sustenta a igreja cristã está pautada num Deus de impossibilidades. Mas 90% da igreja cristã vive tentando construir bases de conforto para não depender de milagres e de impossibilidades. Então, se eu falo que creio no Deus do impossível, mas faço de tudo para não depender do impossível, irmão, o meu posicionamento não está expressando a minha fé. A gente crê que Jesus tem poder para curar. Quantos creem que Deus, ele através do sangue de Jesus, liberou poder de cura para nós? Quantos creem nisso? Quantos creem que Isaías 53 é uma verdade? Certamente Jesus levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Agora, se a igreja cristã crê no fundamento da cura divina, por que ficamos tão desesperados quando a doença chega? Talvez alguns vão dizer, André, mas nem sempre Deus cura. A gente tem um exemplo claro agora. Essa semana a gente chorou junto com a família do Drummond, a perda dele. Mas no enterro dele, a esposa falou algo que explodiu a mente de muita gente. Ela falou, até a noite anterior ao sepultamento do Drummond, eu estava questionando para Deus, como eu vou pregar sobre cura divina a partir daqui, e como eu vou falar sobre o poder da oração a partir daqui, se milhares de pessoas se uniram para orar em favor do Drummond. E aí Deus falou com ela em sonhos. Deus disse, filha, o Drummond também é um justo, e a oração do justo pode muito nos seus efeitos. O Drummond não quis voltar. E aí ela falou, aquilo para mim foi libertador, porque alguém que pregou sobre o céu a vida inteira, quando teve um encontro, falou, é para aqui que eu sempre quis vir, é aqui que eu sempre quis estar. Então a gente tem que ter um entendimento que dentro da soberania de Deus existem caminhos que para a gente parecem confusos, mas para Deus fazem todo sentido. André, então agora ficou confuso para mim, se tem momentos em que Deus não cura, mesmo eu crendo que Ele pode curar, como é que eu me posiciono? Irmão, o nosso posicionamento é simples. Se Deus disse que Ele pode curar, nós vamos crer até o final que Ele vai curar. E se Ele não curar, a gente crê que a vontade dEle é melhor do que a nossa. Ele sabe o que faz. Eu não posso deixar de orar por cura, porque em algumas vezes Deus não cura. Eu não posso deixar de crer em prosperidade, porque em alguns momentos eu não estou vendo romper financeiro. Eu não posso deixar de crer que Deus vai libertar, se tem algumas pessoas da minha família que ainda não foram libertas. Irmão, o nosso papel não é questionar se Ele vai fazer ou quando Ele vai fazer. O nosso papel é crer e não duvidar, e assim será feito. Então precisa entender, o meu posicionamento precisa expressar a minha fé. Senão nossa fé se torna teórica. Creio no Deus do impossível,
mas me desespero quando eu dependo de uma impossibilidade. Creio no Deus de cura, mas me desespero quando uma doença entra na minha história. É fácil crer no poder de cura para outros, difícil é quando a doença está dentro da nossa casa. É nesse momento que eu não diria nem que a nossa fé é testada, é nesse momento que a nossa fé é revelada. Quando eu estava internado no hospital há 4 anos atrás, aquilo que Deus me fez enxergar, Deus já sabia a minha medida de fé. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Quando Deus permite que a gente vá para alguns desertos, Deus não precisa saber qual é a nossa medida de fé, Ele já sabe. Ele está permitindo que as crises revelem para a gente qual é a nossa medida de fé. 2021 não mudou a medida de fé de muita gente, 2020 também não, mas revelou o quão fundamentado a gente estava, ou quão teórico a gente era. Tem muita gente que pregava sobre um Deus que traz uma paz que excede todo entendimento, mas quando a pandemia chegou se desesperou. E eu não estou aqui para julgar, irmão, só estou aqui para deixar claro uma coisa: toda crise que Deus permite que eu entre é para que eu conheça mais de quem eu sou. Ele já me conhece. Perguntas que Deus faz para a criação, Ele não precisa da resposta, Ele já a tem. É a criação que precisa. Então todo momento que a gente vê Deus fazendo uma pergunta para a criação, é Deus promovendo um encontro de autoconhecimento. Irmão, você não pode liderar alguém se você não liderar a si mesmo. Você não pode libertar ninguém se você não foi liberto. Você não pode curar ninguém se você não foi curado. Você não pode apontar destino se você não conhece o seu. Você não pode ministrar sobre o propósito se você não sabe o propósito pelo qual foi gerado. Então toda a estação de crise que Deus permite que eu entre é para que eu tenha um encontro de autoconhecimento. Adão peca. E até aquele momento, todas as vezes que ele ouvia os passos de Deus, ele corria para ter um encontro. Mas naquele dia, ele fez diferente, ele se escondeu, ele teve vergonha. E a pergunta de Deus, irmão, pega isso. A pergunta de Deus não foi: Adão, o que você fez? Se fosse eu com a Cecília, certamente eu ia falar: Cecília, o que você fez? A pergunta de Deus foi: Adão, aonde você está? Porque a posição de Adão já revelava o coração dele. Quando ele pergunta: onde é que você está? Adão olha para ele e eu imagino Adão falando: eu estou escondido. Quando Adão percebe que os passos de Deus não geram mais nele agora segurança e vontade de estar perto, mas geram agora medo e vontade de estar longe, Adão percebe o quão distante de Deus ele estava. Irmão, Deus sabia onde Adão estava, mas aquela pergunta fez Adão saber aonde ele estava. Alguém está comigo? Faz sentido para alguém aqui? A gente tem inúmeros exemplos, eu não vou me aprofundar porque ainda tem mais 3 chaves para compartilhar. Mas a história de Abraão é um exemplo claro. Deus fala para Abraão: olha, prepara tudo e leva o teu filho para me oferecer como sacrifício. Ele prepara tudo para o holocausto, ele leva o filho e no caminho o filho pergunta: pai, onde é que está o cordeiro? E a resposta de Abraão é: filho, o Senhor proverá para si. Irmão, quando chega na hora de sacrificar, Deus fala: Abraão, não precisa. Não precisa, está tudo certo. Por que Deus não precisava daquele sacrifício? Porque em momento nenhum Deus queria Isaac. O tempo inteiro Deus queria Abraão. Então quando Abraão revela e entende que Deus é para ele mais poderoso do que o seu filho tão desejado, Deus fala: Abraão, você já entendeu onde está o teu coração, pode seguir com teu filho. Quando eu estou pronto para entregar, eu estou pronto para receber. Então, primeira chave para a gente viver o novo, irmão, isso é tão poderoso. Se toda a igreja estivesse vivendo o novo de Deus, a gente estaria governando as nações e não pedindo favor. A gente pede favor em meio às universidades. A gente acha incrível poder ter voz. Irmão, se fizerem uma conferência cristã em Harvard, vai virar notícia em toda a igreja cristã no mundo. Uau, que loucura! Abriram uma porta para a igreja poder pregar lá durante 2 dias numa conferência em Harvard. Que demais! Harvard foi fundado por um pastor protestante. Quando a igreja pede papel de governo, acha que é favor, aquilo que na verdade antes era seu direito, era sua herança. Então por que nós não estamos governando? Por que os maiores hospitais que a gente vê na América, Rede Metodista, Batista, alguns judeus, por que os maiores cientistas de séculos atrás eram cristãos? E por que hoje a igreja perdeu o papel de governo? Porque nós perdemos a fome pelo novo. Perdemos a fome pelo novo. A gente reage
a gente se tornou reativo, mas o que Deus tem para nós não é uma igreja reativa, é uma igreja proativa. O papel da igreja é ser voz profética e gerar o novo, apontar o novo, liderar no novo. Alguém está comigo, pelo amor de Deus, diga amém. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!